perguntas que movem a vida. Eu quero dar continuidade. Hoje tem mais uma pergunta para nós refletirmos. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, verso 1. Diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Até aqui é a nossa leitura. Fala conosco, Senhor. Deixa eu te perguntar, como você se vê? Como você se vê? Um inútil? Um incapaz? Um fracassado? Um derrotado? Como você se vê? Que imagem você tem a seu respeito? Bom, meus irmãos, por vezes, nós olhamos para nós mesmos e achamos que não somos capazes de fazer nada de bom e produtivo. Esta é uma realidade. Nós olhamos para nós com menosprezo, achando que nós não temos nada a oferecer, que não temos dons, que não temos talentos e que somos um total fracasso. Por vezes é assim. Foi assim que Moisés se viu. Foi assim que Moisés olhou para si quando o Senhor o designou para ser o libertador do povo de Israel, que então era escravo no Egito. Nesse tempo aqui, Moisés estava foragido. Moisés estava escondido num lugar longe do propósito de Deus. Estava distante do propósito de Deus. E Moisés resistente, Moisés cheio de desculpas, olhou para si mesmo com menosprezo, e ele respondeu ao Senhor no capítulo 3, verso 11, você não precisa abrir, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Disse ele ao Senhor. E Deus argumentou, mas Moisés estava ali irredutível em rejeitar essa missão, e com base nos seus defeitos e na falta de credibilidade em si mesmo, ele diz lá agora no capítulo 4, verso 1, ele declara: mas eles não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Mas depois no verso 2, Deus não desistiu e fez uma pergunta importantíssima, uma pergunta chave a Moisés, que é o título da nossa mensagem nesta noite. Que é isso em sua mão? Que é isso em sua mão? Qual foi a pergunta, irmãos? Você pode repetir? Que é isso em sua mão? Guarde essa frase, essa pergunta. Que é isso em sua mão?
Talvez Moisés não tenha entendido muito bem aqui essa pergunta, mas ela é uma pergunta muito importante. Deus sabia o que Moisés tinha na mão. Sabia ou não? Claro que sim, Deus vê todas as coisas, Ele conhece tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, Deus sabia o que Moisés tinha na mão, que era uma simples vara, um simples cajado ou bordão, como diz algumas versões. E a pergunta que logo vem à nossa mente é: o que daria para fazer com aquilo? Uma simples vara, um cajado. Gente, certamente seria muito pouco para a realização de qualquer obra. Com certeza. Era um objeto para trabalhos simples no campo e não para grandes missões, para grandes realizações, queridos. Mas Deus queria mostrar para Moisés que ele deveria, meus irmãos, servir ao Senhor com aquilo que ele tinha em mãos. É isso que Deus queria mostrar para Moisés. E diante desta introdução, eu vou pensar com vocês aqui nessa noite, de uma maneira sempre didática, para nós entendermos melhor essa história. Nós vamos avançar e caminhar nessa história. Eu quero pensar com vocês 3 aspectos importantes. Quantos aspectos? 3 coisas, 3 aspectos importantes e que eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Você crê nisso ou não? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está falando e Ele vai continuar falando ao seu coração. Que assim seja. Amém? Primeiro aspecto importante que deixa ao seu coração. O primeiro aspecto fala de uma autoimagem negativa. O primeiro aspecto fala sobre o quê? Uma autoimagem negativa. Meus irmãos, como Moisés, muitos cristãos estão escondidos atrás de desculpas para não servirem a Deus. Eles colocam os olhos nas suas debilidades, nos seus medos, nos seus fracassos. Olha, eu tenho certeza que hoje aqui há pessoas que estão dizendo o seguinte ao Senhor: ah, Senhor, eu não posso te servir porque eu não tenho isso. Ah, Senhor, eu não posso te servir porque eu não tenho aquilo. Não tenho aquilo outro. Gente, e assim vão apresentando as suas desculpas. Na verdade, nós costumamos colocar a lista das nossas debilidades diante de Deus como se elas fossem um motivo para Ele nos descartar. Mas eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, que sempre diante de uma pessoa intimidada pela sua pobreza, pela sua falta de conhecimento, pelo seu pecado, pelo seu passado, enfim, seja o que for, Deus faz essa pergunta: o que você tem na mão? O que você tem na mão? Esta é a pergunta desta noite. O que você tem na mão? Deus não está interessado com o que você não tem. Não, não é isso. Ele quer saber se o que você tem, por menor que seja, por mais simples que seja, pode ser apresentado a Ele, pode ser consagrado a Ele, pode ser oferecido como uma oferta para que Ele manifeste o seu poder a partir da sua fraqueza. Vocês estão vivos aí ou não? Então pode dar um glória a Deus aí ou não? Amém. Gente, como pastor de ovelhas, Moisés era um pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, Moisés tinha um cajado para sobreviver no deserto. E um cajado na mão de um velho pastor só serve para ele se apoiar na sua vida simples. Sim. Agora, um cajado nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele se transforma num instrumento sobrenatural de manifestação da sua glória. Aleluia. Queridos, entendam. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Guarde isso no seu coração. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que você perceba que o pouco que você tem é suficiente para Ele.
Nada do que você consagra a Deus é pouco, se for tudo que tem. Ah, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja olhando para você mesmo nesta noite, para a sua dificuldade de falar, de se comunicar, os seus traumas, seus complexos, sua história de vida, sua falta de habilidades, e você se sinta uma pessoa tão fragilizada, tão limitada, sem recursos. E aí quando alguém diz para você algo do tipo, olha, seja uma grande pessoa de Deus nessa geração, seja um grande instrumento nas mãos de Deus. Talvez quando alguém diz isso para você, logo você olha para você mesmo e você pensa, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada. Talvez você seja essa pessoa com uma autoimagem negativa. Esse é o primeiro aspecto dessa mensagem. Até aqui, ok? Há um segundo aspecto importante que eu quero deixar para o seu coração. E o segundo aspecto fala sobre uma perspectiva de fé. O segundo aspecto fala sobre o que, irmãos? Diga bem forte. Mais uma vez. Uma perspectiva de fé. Irmãos, não há nessa terra um ser humano que não tenha nada. Todos nós aqui temos dons e talentos. Sabia disso? Ninguém pode dizer assim, olha, pastor, eu não tenho dom, não tenho talento. Ninguém pode dizer isso. Porque Deus repartiu dons e talentos para todos nós. Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Então, você tem dons, você tem talentos. Aleluia. Alguma coisa você tem. Alguma coisa nós temos. Todos nós. Então veja, o que Deus queria era que Moisés visse que aquela vara era sim, do ponto de vista humano, apenas um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Mas a partir do momento que esta vara fosse usada para o propósito de Deus, ela se tornaria, meu irmão, minha irmã, um instrumento do céu na terra. Era isso. A pergunta é, o que você tem na sua mão? O que você tem na mão? Olha, nós precisamos ter a coragem de olhar para o pouco que nós temos sob uma perspectiva de fé, meus irmãos. E Moisés aqui, ele respondeu a Deus, ele disse, o que eu tenho na mão é uma vara. Ele está dizendo aqui no texto, é uma vara, nada mais. Para que serve isso? Para que serve esta vara? E aí então, no verso 4, Deus transformou, diz o texto, aquela vara numa serpente. E aí Moisés tomou um susto, foi para trás. E o Senhor disse no verso 4, Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Gente, quando algo é entregue e consagrado para o propósito de Deus, aquilo é potencializado. Porque veja bem, foi com essa vara que Moisés fez grandes sinais diante de Faraó. Foi com essa vara que Moisés evocou várias pragas sobre o Egito. Foi com essa vara que Moisés abriu o Mar Vermelho. Gente, essa simples vara é um grande símbolo de que nós podemos servir a Deus com tudo aquilo que nós temos nas mãos. É uns 3, 4 aleluia, tá bom. Gente, Deus transforma o pouco que nós temos naquilo que Ele necessita para a realização da sua obra. Deus não precisa de muito, não. É o pouco que você tem, uma vara, um pouco de coragem, um dom, um talento, quando colocados nas mãos de Deus, se transformam num instrumento poderoso do reino. Você acredita nisso ou não? E Deus nesta noite, você acredita que Deus está aqui neste lugar? Olha, irmãos, Deus está perguntando para mim e para você o que você tem na sua mão. Meu filho, minha filha, o que você tem na sua mão? Eu não quero saber o que você não tem, eu não me baseio nisso. Eu quero saber o que você tem.
Nós, meus irmãos, precisamos trocar a nossa visão humana, finita, limitada, por uma visão de fé. É como alguém, por exemplo, que depois de chupar uma laranja, só enxergasse os caroços. Imagina isso. Talvez outra pessoa se aproxima, olha, ela enxerga, a pessoa que chupou a laranja está enxergando ali caroços. Mas o outro se aproxima e ele diz assim, ó, isso são sementes. Isso são sementes de laranja. Sabe, queridos, por vezes nós olhamos para os nossos dons, talentos, nossas capacidades, para o pouco que nós temos, e nós vemos apenas caroços. Caroços. Mas Deus quer que nós vejamos mais do que isso. Deus quer que a gente veja além disso. Deus está falando, meu irmão, comigo, com você. E o que Ele quer nos mostrar é que você tem, que nós temos, até mais do que isso, mais do que sementes. Nós temos uma plantação de laranjas nas nossas mãos. Porque aquilo que Deus dá, Ele multiplica. O que Deus coloca na sua mão, multiplica. Você crê nisso ou não? Deixa eu contar uma experiência pessoal. Um dia Deus fez essa pergunta para mim. Deus me perguntou, Ronaldo, o que você tem na mão? O que você tem na mão? E eu respondi. Eu disse, Senhor, eu não tenho muito. Eu sou tímido. Eu não sei falar. Eu não tenho segurança para pregar o evangelho diante de muitas pessoas. Eu só tenho, o que eu tenho, Senhor, é disposição para te servir. Muitos, de repente, não conhecem um pouco da minha história. Mas desde pequeno, irmãos, a minha mãe, ela sempre dizia o seguinte, filho, você vai ser um pastor. E eu olhava para mim mesmo, eu? Pastor? Quem? Eu? Eu vou ser um pastor? Não. E como é que eu me via? Eu era um garoto ruivo, que agora mudou um pouquinho a cor do meu cabelo, né, gente? Está meio, sei lá, que cor que tá? Está meio cinza, né? Cinza, ó, meu cabelo está cinza. Você imaginou? Mas, gente, meu cabelo era laranjão. Daqueles que quando entra, todo mundo se identifica. Ó o laranja aí. Tanto é que imagina na escola os meus apelidos. Imagina na escola. Foguinho, tocha humana, ferrugem, água de salsicha, crush. Olha, tá vendo como é que é? Quem apanha guarda, né, Alexandre? Guarda bem. Você imagina? E eu dizia, você imagina, eu olhava para aquilo, eu dizia, eu? Com cabelo de fogo lá na frente, com sardas até na orelha? Não, mãe, imagina. Era assim que eu me via. Jamais. Tinha muita vergonha, extremamente tímido, gente. Os mais antigos que me conhecem bem, que acompanharam toda a minha história, a minha trajetória, sabem disso. Jamais eu subiria num púlpito para cantar, para falar, para fazer qualquer outra coisa. Aliás, uma das coisas que me traumatizavam demais era quando no final do ano, ainda lembrei isso hoje pela manhã, no final do ano meu pai tinha uma mania de trazer a família toda aqui na frente. Sabia disso? Trazia a família toda. E quando ele fazia isso, eu ficava imaginando, eu vou subir naquele púlpito, vou ter que olhar para a igreja toda. Meu Deus do céu, aquilo era uma tortura para mim, gente. Tortura. Porque eu achava que todo mundo ia me ver. E sabe o que acontecia? Todo mundo me via, óbvio. Você imagina, é aquela coisa, vai entrando um por um, né? Aí passa um, você vai olhando. Passa o outro, você vai olhando. Passa o outro, aí chega lá o Ronaldo. Vinha lá o cabelo de fogo. Chamava atenção. Chamava muita atenção. E aquilo para mim, gente, você imagina, sofri bullying na escola. Sofria bullying. Eu sempre fui o único ruivo da classe. Assim foi, gente. Sempre, sempre. E aí, as brincadeiras, os apelidos, aquela coisa toda aí. E eu me olhava e eu via assim, não. Você vai ser pastor, Ronaldo. Eu? Jamais vou subir no púlpito. Jamais. Para cantar, pregar, falar, seja o que for. Jamais. Mas sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que até que um dia
eu disse ao Senhor, Senhor, eu coloco hoje a minha timidez, os meus medos, os meus traumas, os meus complexos, as minhas inseguranças nas tuas mãos. E Deus, queridos, resolveu transformar isso. E eu fui completamente curado dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? E hoje eu estou aqui, gente. Hoje eu estou aqui com vocês pregando o Evangelho. Hoje eu estou aqui com vocês pastoreando essa igreja tão linda, tão querida, tão amada. Pastor da Comunidade da Graça, sede. Porque o que eu aprendi? Para o incrédulo, um caroço é apenas um caroço. Mas para um cristão é uma semente que vai se tornar uma grande plantação para a glória de Deus. Assim vai ser na minha vida e na sua vida. Aleluia! Amém. E o terceiro ponto, terceiro aspecto dessa mensagem, anote, é a pergunta: o que você tem na mão? O que você tem na mão? No Evangelho de João, no capítulo 6, um jovem tinha 5 pães e 2 peixes. E isso era muito pouco para alimentar toda uma multidão. Vocês lembram dessa história bíblica? Mas Jesus diz, fiquem tranquilos, isso é o suficiente. Isso é suficiente. E aí Jesus foi e multiplicou aqueles pães e peixes e toda uma multidão foi alimentada. Glória a Deus. Pergunto mais uma vez, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Você, meu irmão, minha irmã, tem se escondido. Por quê? Se escondido no seu egoísmo, na sua arrogância, no seu orgulho, ou você tem servido a Deus com os seus dons e talentos? Deus deu dons e talentos para você servir. O que é que você está fazendo com isso? Por que está parado? Por que colocando desculpas? Por quê? Essa é a pergunta, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja aqui e você gosta demais da Comunidade da Graça. Ah, como é gostoso o ambiente, as canções, as pregações. Só o pastor que é meio ruivo lá. Mas é tão gostoso aqui, e você esteja neste lugar apenas desfrutando das bênçãos do reino, mas você não está se envolvendo na missão, na obra de Deus. Você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque você se olha no espelho e não vê nada de bom em si mesmo. Você só enxerga, você só vê as suas limitações e as suas fraquezas. Só isso. E as suas desculpas. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está te dando, meu irmão, minha irmã, a chance de fazer uma nova avaliação. Reflita, pense. O Senhor está perguntando, meu filho, minha filha, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, diz que uma viúva tinha um pouco de farinha e azeite, e ela achava que aquilo era a porção para a sua última refeição, e depois disso esperar a morte. Mas chegou o profeta Elias, e desafiou aquela mulher a olhar para aquele pouco de farinha e azeite como algo que poderia se multiplicar pelo poder de Deus. E ela creu, e ela resolveu consagrá-lo. Ela consagrou, e então diz o texto que Deus falou, porque Deus fala. Deus falou, irmãos, porque Deus fala. E Deus disse, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E a palavra do Senhor se cumpriu, porque se cumpre mesmo. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor fala, se cumpre. Sua palavra é verdadeira. Deus é fiel e cumpre com aquilo que diz. Ele diz, eis que velo pela minha palavra em a cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão, minha irmã.
Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Nada te faltará. Virá provisão sobre a sua vida, virá provisão sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Você acredita nisso? Levante as suas mãos e declare comigo: o Senhor é o meu pastor. Mais forte: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E nada me faltará. Receba nesta noite a provisão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, queridos, quando coisas pequenas estão conosco, de fato, são desprezíveis. É verdade. Mas quando coisas pequenas estão nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, se multiplicam e abençoam. Aí está o segredo. E mais uma vez Deus está perguntando: o que você tem na mão? O que você está deixando de entregar a Ele? O Senhor está dizendo: o que você está deixando de consagrar, meu filho, minha filha? Por que você está deixando de entregar a mim os seus dons, o seu talento, o seu tempo? Por que você acha que isso é muito pouco? O Senhor está dizendo isso. E Ele diz: meu filho, minha filha, deixe isso nas minhas mãos. Eu quero fazer um milagre e te abençoar. Ah, meu irmão, minha irmã, e quando Deus faz o milagre é tão lindo. Quando Deus faz o milagre é tão maravilhoso. Porque então, queridos, nunca nós vamos nos esquecer de que foi Ele que fez. Nós vamos olhar para a situação e vamos dizer: foi o Senhor que fez. Quando eu olho para a minha vida, para a minha trajetória, se eu conseguir chegar até aqui, eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi o Senhor que fez. Não é mérito do Ronaldo, não é mérito humano, não foi nas minhas forças, nas minhas próprias capacidades, mas foi o Senhor que fez. Foi Ele que faz o milagre e realiza toda a boa obra. Você acredita nisso ou não? E aí eu creio que Moisés era assim. Moisés, todas as vezes que ele pegava aquele cajado e o levantava, ele se lembrava que aquilo era apenas um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele dava glória a Deus, porque ele sabia que aquilo não teria valor se não tivesse sido colocado nas mãos de Deus. Ah, meus irmãos, o que você tem na mão? O que você tem na mão? O que é que Deus tem te dado? Ninguém pode dizer aqui: Deus não tem me dado nada. Não faça isso. Não seja ingrato. O que é que Deus tem te dado? Por que você não apresenta isso hoje diante de Deus e diz: Senhor, aqui está? Por que você não consagra isso ao Senhor? Qual que é a sua dificuldade em fazer isso? Pare de ficar olhando para os outros. Pare de ter inveja. Pare de se desculpar. Pare de se comparar. Isso é terrível. Comparação é algo terrível. Ah, se eu tivesse a fé do Beltrano. Ah, se eu tivesse a coragem do Ciclano. Pare com isso. Você é um ser único. Deus criou você de maneira maravilhosa. Você acredita nisso ou não? Para você ser usado por Deus, você não precisa ser o outro. Deus quer usar a sua vida do jeitinho que você é, com as características que você tem. E com aquilo que você tem nas mãos. É pouco, não importa. Você apresenta ao Senhor e esse pouco se torna muito. Para a honra e para a glória dEle. Amém, gente? Gente, Deus não está querendo saber o que o outro tem. Não é isso. Coloque na presença dEle o que você tem. E Ele vai usar você. Quantos querem ser um instrumento usado pelo Senhor aqui? Você quer ser um instrumento usado por Deus? É verdade isso? Se é verdade, levante as mãos e diga assim: usa a minha vida, Senhor, para a tua glória. E quando nós somos usados por Deus, a nossa vida muda de sentido. Completamente. Porque, irmãos, guarde isso no seu coração.
Ninguém é feliz vivendo sem sentido. Ninguém é feliz. Nós somos criados por Deus com um propósito. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus para as boas obras. Mas enquanto nós não nos consagramos, enquanto nós não nos oferecemos a Ele, nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1, irmãos, olha o que ele está dizendo. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Vamos destacar aqui, que se ofereçam, vamos lá? Que se ofereçam, diz Paulo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, disse o apóstolo Paulo. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo, gente? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, pelo amor de Deus, ofereçam-se, caramba! Estou traduzindo aqui para 2024. Talvez se Paulo estivesse aqui, ele ia falar, o que você está fazendo sentado nesse banco? Você não vai se oferecer? Você vai ficar assim? Desse jeito? É isso que ele está dizendo aqui, ofereçam-se. Ofereçam-se. Entreguem-se no altar. Não fiquem aí estagnados. Não fiquem parados, se diminuindo. Se lastimando da vida, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Eu não sou nada, eu sou uma porcaria mesmo. Não, mas ele diz, simplesmente, peguem tudo que vocês têm e entreguem a Deus, e vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso deveria mexer com você. Você deveria, sabe fazer o quê? Se levantar e dizer, Senhor, é comigo. É comigo, Senhor. Glória a Deus. Essa é a resposta, gente. Porque Deus tem feito perguntas para nós, para esta comunidade, o que é que nós vamos responder? A gente vai ficar olhando e dizer, nossa, que discurso legal do Ronaldo hoje. E nós não vamos ter uma atitude, uma ação. Eu quero saber o que é que você vai fazer depois que você sair daqui. O que é que nós vamos fazer como comunidade que somos? Hoje o Senhor está perguntando para você e para mim. O que é que você tem na mão? Por que você está segurando isso para si? Por que você não crê que eu sou poderoso para fazer disso, que é algo pequeno, algo grande e abençoador? O Senhor está dizendo, Ele está falando conosco, meu irmão, minha irmã, Deus quer simplesmente uma coisa, que confiemos nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diga comigo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aleluia, é isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Porque Deus não fará nada sem antes haver uma entrega. Não espere que Deus faça algo se você não entregar. Não espere. Irmãos, nós temos que acreditar e pegar aquilo que nós achamos tão pequeno, tão desprezível, um dom, um temperamento, um conhecimento, um recurso financeiro, uma habilidade profissional, que talvez você diga, para que serve isso no reino de Deus? Você pegar tudo isso e colocar à disposição do Senhor. Irmãos, há tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de cura, de libertação, de abraço. Há tantos projetos esperando o nosso sim. Nessa história aqui, queridos, havia um povo esperando pelo sim de Moisés. E somente quando ele entendeu que não é o tanto que temos, mas é o quanto nós consagramos, que então Deus pôde fazer um milagre e usou Moisés poderosamente. Quando ele entendeu isso.
Então não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça disso. Deus não escolhe os seus heróis pelo tanto que eles têm. Eu vou repetir. Deus não escolhe os seus heróis pelo tanto que eles têm. Davi tinha 5 pedras, uma funda e nenhuma experiência em batalhas. Mas ele tinha o Senhor. Ele tinha quem? Ele tinha o Senhor. E no entanto ele foi e venceu um gigante. Derrotou um gigante. Porque ele foi na força do Senhor. Ofereceu pouco que ele tinha. 5 pedras, uma funda. 0 experiência em guerra. E foi vitorioso. Derrotou um gigante. Então não é o tanto que nós temos, irmãos. Guarda isso, é importante, que a gente pensa que para Deus fazer precisa ter muito. Não é o tanto que nós temos, mas é o quanto nós nos dispomos e entregamos. É isso, aí está o segredo. Quando você, meu irmão, minha irmã, entrega o que você tem, Deus faz do pouco muito. Creia nisso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu algo lindo. Paulo disse em 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Irmãos, Deus usa o simples desse mundo para confundir os sábios. É isso que Paulo está dizendo. Ele usa as coisas pequenas para contradizer as grandes. Para que a glória, no fim, seja do Senhor e não nossa. Não do homem. Amém? Amém, queridos? Pergunto para você nesta noite. O que você tem na sua mão? Insisto na pergunta. Porque o desejo é que você saia daqui hoje com esta pergunta batendo. A semana toda, que você não durma enquanto você não responder. Para Deus. Está jogando praga, Ronaldo? Tô! É praga santa. Será que existe isso? Eu, Rogério. Porque isso precisa incomodar a gente. Precisa incomodar. É hora da gente apresentar isso a Deus. Você está esperando o quê? O que você está fazendo sentado no banco? Você não vai se oferecer? Qual é a sua desculpa para não servir a Deus? Ah, Ronaldo, Deus conhece a intenção do meu coração. Você já ouviu essa frase? Deus conhece a intenção do meu coração. Ele sabe que eu desejo servi-lo. Mas sabe o que acontece? É que agora não é o momento. Agora eu preciso organizar outras coisinhas na minha vida. E aí, esse tempo nunca chega. Agora não é o tempo, mas quando é? Quando é? Ah, mas Deus sabe, Ele conhece a intenção do meu coração. Pois é, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca, guarde o que eu vou dizer. Nunca acredite nas suas boas intenções, se você não estiver disposto a transformá-las em ações. Nunca acredite nas suas boas intenções, se você não estiver disposto a transformá-las em ações. Porque senão, gente, é só pensamento piedoso. É bonitinho. Deus conhece a intenção do meu coração. Ele sabe que eu amo. Gente, o amor acontece com atitude. O amor acontece com compromisso. O amor acontece com entrega, com serviço. Porque como nós já ouvimos e cansamos de ouvir aqui nessa igreja, o amor é o que o amor faz. Vamos repetir? O amor é o que o amor faz. Então qual que é a sua desculpa? Não tenho tempo. Não sou tão capaz assim. Tenho limitações. Pois é. Eu não sou diferente de você, sou igualzinho você. Todos nós somos iguais. Mas Deus, Ele pega o pouco que nós temos quando nós apresentamos e consagramos a Ele, e desse pouco Ele faz muito, para que o nome dEle seja glorificado. O que é que você diz hoje? De repente alguns estão aqui, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem. Alguns estão dizendo o seguinte: Ronaldo, eu não tenho nada a oferecer, eu me acho pequeno, desacreditado,
eu não tenho grandes talentos, eu acho que eu não sirvo para nada, eu sou pobre, nem recursos financeiros eu tenho direito, eu não tenho, eu sou limitado, sou pequeno, sou frágil. É isso que você vai responder ao Senhor? Você não quer se envolver na obra de Deus por causa dessa visão que você tem de si mesmo, achando que você não tem valor e não tem nada a oferecer? É isso, queridos. Posso dizer o que é isso? Tudo isso que eu falei são desculpas. Esse não é o real problema. O problema é outro. Isso são desculpas. Se você é alguém que fica se apoiando nessas falas, quero que você saiba que isso é uma desculpa da sua parte. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, jogue fora as suas desculpas, pegue aquilo que você tem e envolva-se no reino de Deus. Posso ouvir um amém aí ou não? Gente, Deus não chamou você para ser apenas membro de igreja. Não. Deus chamou você principalmente para ser um embaixador no céu, na terra. Um embaixador do céu nessa terra. Você quer ser isso ou não? Amém? É assim como Moisés. Nós temos algo nas nossas mãos. Você tem um cajado. Algo que Deus te deu. E que pode ser grandemente usado por Deus. E você pode nesta noite, o que nós vamos fazer é consagrar a Deus aquilo que nós temos nas mãos. Vamos fazer isso ou não, irmãos? Porque se nós fizermos isso, se nós apresentarmos diante de Deus, eu quero que você saiba que Ele é capaz de transformar aquilo que nós achamos pequeno em grandiosas obras para a honra e para a glória do nome dEle. E que assim seja. O que você tem em sua mão? Responda ao Senhor, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Amém?